Teste. Boa tarde a todos. Eu havia me equivocado aqui já hoje, fiz toda uma fala, mas eu falo de novo, não tem problema, até nós acostumarmos aqui, eu repito sem problema nenhum. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando pela TV UEG, pelo canal no YouTube do professor Douglas Santos, né, e pelas demais redes sociais. É uma satisfação ter você aqui presente conosco nesse espaço de encontro, dando início aos nossos trabalhos de comemoração ao Dia do Geógrafo e da Geógrafa, né? Eu sou o professor Vinícius Couzinho Drusiak, sou professor da Universidade Estadual de Goiás há 7 anos e meio, sou natural de Guarapuava, no Paraná, uma cidade que faz bastante frio, né? Muito mais do que o frio daqui que os goianos estão sentindo hoje. E então eu quero fazer essas boas-vindas, né, a todos que estão aqui, agradecendo o pessoal da UEGTV, né, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, por todo esse apoio. Antes de mais nada, eu queria dizer assim que a geografia, né, para todos que estão nos ouvindo aqui em todas as regiões do estado de Goiás, no Brasil e do mundo também, a geografia é uma ciência importante, não precisa né, nem justificar isso. É uma ciência fundamental, é uma ciência estratégica, essencial para o conhecimento do nosso lugar, né, da onde vivemos. Conhecer isso promove a emancipação. Como dizia já um geógrafo que eu admiro tanto e tenho estudado, que é o Kropotkin, né, o geógrafo e a geógrafa, né, o professor, tem um dever de levar um conhecimento emancipador. E ao levarmos um conhecimento que emancipa as pessoas, isso permite com que máscaras sociais possam ser desvendadas, assim como já dizia o professor Rui Moreira, né, muito conhecido aqui por todos nós. Nesse sentido, né, os encontros, ainda que nesse formato virtual, que já estamos acostumando, ou mais ou menos, né, é uma oportunidade de todos nós aqui acumularmos força, acumularmos ânimo e conhecimento na nossa bagagem aqui para a gente poder entender esse momento atual em que atravessamos com os pés no chão, mas sem jamais perder a utopia, né, nessa trajetória geográfica da vida, porque viver é uma trajetória geográfica. Falando em trajetória geográfica, né, como as coisas são interessantes, né, eu me formei na Universidade Estadual do Centro-Oeste, lá em Guarapuava, no Paraná, e um dos convidados nossos aqui, que é o professor Douglas Santos, provavelmente ele não vai lembrar, porque não tem nem como, mas assim, em 2005 eu era acadêmico do 3º ano de Geografia na Unicentro, e ele era um dos palestrantes da Semana de Geografia lá, justamente tratando um tema sobre ensino, geografia, globalização, eu não lembro bem ao certo, né? E como é interessante, assim, né, tantos anos depois, nos encontrarmos, ainda que em espaços, assim, né, virtuais, eu hoje com outro papel, mas saber que isso só demonstra que o quanto que uma fala nossa que seja nos lugares por onde passamos pode influenciar, ainda que uma pequena contribuição, mas em toda uma trajetória nossa, né, da nossa vida. Então, e é interessante, falando assim em local de encontro, né, o nosso tão querido professor Joãozinho de Castro, né, que infelizmente nos deixou o ano passado, o pouco que eu convivi aqui, né, depois que eu cheguei e essa família goiana aqui me acolheu, essa comunidade geográfica, é que a geografia é uma ciência do encontro. Então, esse pequeno relato que eu coloquei para vocês, assim, só mostra isso, né? O quanto que as nossas vidas se encontram em uma outra temporalidade, depois voltam a se encontrar com outros papéis, isso é muito bonito, né? E nesse sentido, falando um pouco dos cursos de geografia da UEG, são muitos alunos, professores de geografia, nossos parceiros, das áreas afins, os cursos de geografia também da UFG, né, de Jataí, do Catalão, daqui de Goiânia,
estão aqui juntos nesse espaço virtual aqui. Né? Tratando-se da UEG, nós estamos presentes com curso de Geografia em 10 cidades do estado, em todas as macro-regiões. No norte, no centro, no sudeste, no entorno, no sudeste, no noroeste goiano. E em todas essas macro-regiões do estado, o perfil dos nossos alunos, o perfil do nosso aluno e da nossa aluna, de um modo geral, é o aluno que é trabalhador, aquela aluna que é mãe, que tem que acumular diversas funções, que está na mobilidade pendular todo dia, saindo de Araguapaz indo para Goiás, ou saindo de Ponta Linda indo para Morrinhos, ou saindo da Morinópolis indo para Iporá, para poder justamente fazer né, um objetivo assim que, antes de mais nada, é buscar a emancipação a partir do conhecimento. Por isso que a geografia é muito importante nesse papel, tá certo, gente? Então, nesse sentido, assim, eu quero dar saudações assim a todos, né, os alunos, os ex-alunos. Somos mais de 900 alunos, mais de 100 docentes. Temos um curso de pós-graduação em Geografia no estado, que fica em Goiás, outros 2 interdisciplinares, que é em Morrinhos, em Anápolis. Ou seja, nós somos uma comunidade geográfica, né, da Universidade Estadual aqui, muito grande, e isso só revela o quão importante é a geografia para todos os espaços do território goiano, para amenizar as disparidades regionais, urbanas, né, para corrigir muitos tempos de injustiças sociais que foram sendo acumuladas na formação socioespacial de todos esses lugares. Né? Então, só para reforçar o quanto que é importante cada curso de geografia dessa universidade, quanto que é importante a permanência de cada um deles em cada uma dessas cidades onde estamos. E para encerrar, né, eu digo assim que muitas das nossas cidades, né, de porte menor, talvez com um menor nível aí na rede urbana, no contexto territorial, muitas vezes são consideradas as periferias do território goiano. Porque ao falar de periferia, muitas vezes nós achamos que somente são as periferias de metrópoles. Não, mas nós temos as periferias e periferias. E estar com esses 10 cursos de dificuldades que nos são impostas, que não são poucas, estarmos ensinando aqueles que vão ensinar uma geografia emancipadora, é uma forma de manter, né, a utopia e sempre viva, mostrando que sempre uma sociedade e um mundo melhor é possível. Então, nesse sentido, eu queria agradecer, queria desejar, desde já, né, um feliz Dia do Geógrafo e da geógrafa também, que possamos celebrar, sim, todos nós, um dia que é tão importante e que faz essa menção à opção de vida que nós tivemos para tentar entender esse mundo. E, nesse sentido, eu gostaria aqui de chamar agora a professora Caroline, a professora Carolina, que é professora geógrafa, lá da unidade de Itapuranga, amiga nossa, e que vai conduzir os trabalhos aqui com muita maestria. Desde já, muito obrigado, viu, professora Carolina, por essa iniciativa, pelo convite, por essa aproximação dos cursos de geografia com a AGB, né, que caminham junto, né? Eu acredito que um não tem sentido sem o outro, né, nesse contexto que nós vivemos. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu, professora? E eu deixo com você aí a condução dos trabalhos e convidar para que todos que estão nos assistindo aqui permaneçam, né, o máximo que puderem aqui até o final desse encontro geográfico aqui, né? Me deu saudade dos eregeus, viu, professora Carolina? Depois até alguém pode falar o que são os eregeus para quem não conhece, né? Tomara que em breve possamos todos voltar ao nosso eregel e celebrar a vida e a geografia assim como todos merecemos. Muito obrigado. Obrigada, professor Vinícius, pela brilhante abertura na nossa atividade. Bom, meu nome é Ana Carolina, como o professor Vinícius me apresentou, eu sou professora da UEG no campus, na unidade de Itapuranga, e atualmente presido a Associação dos Geógrafos Brasileiros da seção Goiânia. Bom, antes de apresentar os nossos convidados e fazer uma breve problematização do que nós vamos discutir hoje, eu gostaria de antemão de agradecer as organizações que contribuíram para que esse evento acontecesse.
Começo agradecendo ao EGTV, toda a sua equipe, nas pessoas dos professores Marcelo e Ana Paula, que conduzem com muito cuidado e muita gentileza os preparativos desse evento. Agradeço também todos os professores, estudantes e técnicos administrativos dos cursos de Geografia da Universidade Estadual de Goiás. Esse evento é um evento promovido pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Goiânia, em parceria com os cursos de Geografia, todos os cursos de Geografia da UEG, representados pelo professor Vinícius Pouzinho. Agradeço também alguns grupos de pesquisa que contribuíram com a organização desse evento, o grupo de pesquisa Espaço Sujeito à Existência, o vulgo Dona Alzira, agradeço na pessoa da Ana Paula Saragossa, que está dando apoio na questão da síntese, vai construir uma síntese, desse evento, que depois será postada, divulgada, socializada no site da GB Goiânia. Agradeço também o Laboratório de Estudos do Ambiente e do Território, LEAT, do curso de Geografia da UEG Iporá, coordenado pelo professor Valdir Specian. O Valdir organizou certificados dessas atividades, então, mais tarde nós postaremos no chat o formulário, o link que vai conduzi-los até o formulário, a partir do qual serão confeccionados os certificados. Agradeço também o grupo Polissínteses, que é um grupo transdisciplinar de estudos e pesquisas em educação em cidades, da Unifam, coordenado pela professora Márcia Pelar, uma das nossas convidadas, a professora Elizabeth, faz parte também desse grupo e foi indicação desse grupo, da Márcia Pelar. Agradeço toda a equipe do canal do Douglas Santos, lembrando que essa live está sendo transmitida em 2 canais de YouTube, o canal da UEGTV e o canal do Douglas Santos no YouTube, além do site da própria UEGTV. Então, agradeço especialmente o Leandro Santos, que é o administrador do canal do Douglas Santos, por esse apoio, e eu já fui informada que, em média, 400 pessoas nos assistem já no início dessa live. A gente precisa de mais gente, a gente quer que seja um evento, de fato, que envolva um coletivo de geógrafos e geógrafas bem expressivo. Então, Leandro, muito obrigada pelo apoio também técnico, e agradeço todos os meus companheiros e companheiras da GB Goiânia, professores Weder, Wellington, Márcia Pelar, que estão sempre, Ricardo, Egmar, etc., que estão sempre prestigiando os nossos eventos, e mando um abraço especial para os meus colegas de colegiado da UEG Itapuranga, eu estou vendo aqui que a professora Luana entrou, a professora Laís certamente também está nos ouvindo, todos que estão nos ouvindo, esse é um evento também construído, por vocês. Bom, agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Eu peço, por favor, que eles sejam projetados na tela. Nós recebemos hoje 3 convidados, para participar dessa conversa com a gente em comemoração ao mês do geógrafo, Então, de antemão, antecipadamente, eu já parabenizo cada geógrafo e cada geógrafo que está nos escutando em vários lugares de Goiás, do Brasil e do mundo, A gente tem aqui pessoas que estão na Espanha, que estão na Alemanha, A Ádila, o Douglas, o Leandro. Então, um abraço para todo mundo. Bom, nós vamos receber 3 convidados. A professora Elizabeth Mesquita, que é geógrafa, especialista em meio ambiente e turismo, mestre e doutora em geografia, professora da Secretaria Estadual de Educação de Goiás e também da Universidade Alfredo Nasser, do Programa de Pós-Graduação em Educação, parceria Unifam Lusófona, de Portugal. Além da professora Elizabeth, nós vamos receber também o professor Magno Emerson Barbosa. O Magno é licenciado e mestre em Geografia, atualmente doutorando no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, e professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, com experiência já há 10 anos de educação básica. E o nosso terceiro convidado, o professor Douglas Santos, que é bastante conhecido na comunidade geográfica, mas que eu vou apresentar de forma bastante sucinta. O professor Douglas Santos é
É geógrafo, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, onde também desenvolveu uma carreira como docente, e hoje é aposentado da PUC São Paulo. Atuou como professor convidado em algumas universidades no Brasil, né, e fora do Brasil, como a Universidade Federal de Grandes Dourados, a Universidade Nacional Autônoma de Madrid e a Universidade Pedagógica de Moçambique, na Faculdade de Ciências Sociais. Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda. É uma honra dividir com vocês esse espaço, né, poder conversar sobre esse tema que tem uma inspiração, eu preciso ser honesta, né, e confessar que tem uma inspiração no ENG, no Encontro Nacional de Geógrafos, né, que era um evento previsto para julho, mas por conta da pandemia teve que ser adiado. É um evento historicamente organizado pela AGB, pelas AGBs do Brasil, né, e que esse ano trazia essa marca do Brasil, da periferia, né, nos seus temas, nos seus grupos temáticos. Então, a partir daí, a gente também retirou, né, esses temas que nós vamos discutir hoje. Bom, como vai funcionar, né, a dinâmica? Eu vou fazer uma primeira rodada de questões, né, para cada um de vocês. Vocês terão de 6 a 8 minutos para respondê-las. E, enquanto isso, quem nos assiste pode colocar comentários, questões, e eu vou coletar alguns, o Leandro está coletando também no canal do Douglas, e a gente vai tentar depois permitir esse diálogo dos nossos espectadores com os nossos convidados. E, por fim, como eu disse, a gente vai disponibilizar um link para o formulário do certificado. Bom, o nosso evento, né, ele é uma proposta de pensar as tensões entre o ensino de geografia e as periferias do Brasil. Lembrando que periferia aqui tem um sentido que ultrapassa o significado restrito de aglomerado urbano, né? A periferia que nós iremos discutir nesses 2 dias de live passa por aquilo que está à margem do centro, que não é só um centro geográfico, mas é também um centro político, econômico, epistemológico, pedagógico. Portanto, a gente vai falar nesse conceito de periferia, a gente abrange também as comunidades quilombolas, as comunidades, os povos indígenas, os povos quilombolas, etc. E aí nós dividimos em duas abordagens, né? Hoje a gente vai discutir o ensino de geografia nas periferias do Brasil e amanhã as periferias do Brasil no ensino de geografia. Apesar dos termos serem os mesmos, a abordagem ela é bastante distinta, né? Hoje a gente vai discutir o ensino de geografia nas periferias, ou seja, como o ensino de geografia chega nas periferias e que sentidos ele tem, né? O ensino de geografia e a instituição que lhe dá suporte, que é a escola, que sentidos, né, eles têm nesses territórios, né, desses sujeitos concretos que trazem para a escola, que chegam para a escola, e agora eu vou pegar uma expressão do Miguel Arroyo emprestada, com saberes, vivências tão radicais de um sobreviver tão provisório. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai discutir. E amanhã, a periferia no ensino de geografia. Então, como que a periferia aparece nos livros didáticos, nos documentos oficiais, né, dos currículos, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, né, e que ferramentas o professor de geografia dispõe, né, para enfrentar esses temas, né, enfrentar essas questões. Então, é basicamente essas duas abordagens que a gente vai perseguir nesses 2 dias de live. Vou começar, então, a parar de me delongar muito com o professor Douglas Santos. Para quem lê o Douglas Santos, acompanha o seu trabalho, o que ele escreve, os vídeos que ele posta no canal, os podcasts, sabe que há algum tempo, né, ele vem afirmando, ele insiste em uma questão, e para ele é a questão fundamental da geografia, que é o onde estou. E o professor Douglas Santos, ele diz também que a resposta a essa questão, onde estou, ela não se encerra na geodésia, numa operação de localização de um ponto num sistema cartesiano, ou seja, ela ultrapassa
né, esse espaço geométrico, esse espaço euclidiano. O onde estou, ele envolve um questionamento radical sobre os processos, as relações em que nós estamos metidos, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, né, pensando no tema da nossa conversa de hoje, o ensino de geografia nas periferias, né, que sentidos esse onde estou tem nesses territórios concretos, nesses sujeitos com esses viveres tão provisórios, né? Em outros termos, onde estou ou onde estamos quando habitamos as periferias do Brasil? Douglas, muito obrigada por aceitar nosso convite, fique à vontade, e quando faltar um minutinho, eu levanto a caderneta da opressão e você precisa encaminhar para o Eu final. acho bom. Bom, pessoal, Ana, pessoal aí de Goiás, amigos de muitos e muitos anos, né, que estão aí. Eu estou vendo aqui a lista de pessoas e, bem, estar com vocês é sempre um prazer imenso e muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente conversar. A última vez que nós conversamos numa coisa dessa, estava falando de pandemia, né, uma coisa bastante trágica. E parece que, de alguma maneira, a gente se especializa em falar de coisas trágicas. Hoje nós vamos falar sobre a questão do ensino da geografia nas periferias do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, envolve um conjunto de dilemas que é praticamente infindável, né? Quer dizer, eu acho que em 8 minutos vai ser difícil, mas eu vou tentar aqui fazer uma síntese dessa conversa. Então, acho que a primeira coisa, como você já disse, a ideia de periferia, né? Quer dizer, a gente tirar da ideia de periferia este vínculo que ela carrega consigo, que é quase de uma geometria, né? De ficar do lado de fora do centro, né? De fato, as periferias no Brasil, elas pertencem ao centro, e o centro pertence a essas periferias, né? Na verdade, quando nós pensamos nas tragédias que envolvem hoje a pandemia, por exemplo, e a quantidade de pessoas, de mulheres, homens, que fazem trabalhos domésticos e que continuam trabalhando e que continuam nessa transição, digamos assim, entre a sua condição de trabalhador, não é? E o fato de ter que ter contato com outras pessoas em condições que não necessariamente são razoáveis para sobreviver, nós sabemos perfeitamente que, pelo menos em grandes cidades do Brasil, a periferia invade o centro e o centro invade a periferia, porque tem um controle sobre ela, não é? E, assim, os automóveis de luxo tomam conta das ruas junto com os ônibus, os trens, com tudo. A relação entre a pobreza, a riqueza, as exclusões, os formatos das exclusões, né? A exclusão no formato de ser índio, a exclusão no formato de ser negro, no formato, inclusive, de ser mulher, de ser trabalhador, né? Essas exclusões são o que, na verdade, compõe a ideia de periferia. Na verdade, a ideia de periferia é uma espécie de alegoria que está associada, de alguma maneira, a estar, digamos assim, fazendo parte do processo, mas fazendo parte do processo como subordinado a ele. É uma ideia de subordinação, a subordinação do trabalho, a subordinação até do não trabalho, do desemprego, da violência, em todos os seus formatos, né? Nós costumamos identificar como periférico todo aquele que está sujeito a esse tipo de violência, sejam os povos que são ribeirinhos, sejam os povos que hoje vivem nas aldeias, nos quilombos, ou então que hoje estão apertados dentro dos ônibus, tentando manter a máscara no rosto algumas vezes, outras vezes não, e tentando identificar, então, que raio de negócio é esse chamado vírus, Covid e coisas desse gênero, não? Então, nesse sentido, acho que a ideia de periferia ela nos mostra alguma coisa, mas esconde outra, porque
ela coloca quase que numa relação de ambivalência, né, entre aquele que está no centro e aquele que está na periferia, quando, na verdade, a sustentação dessa centralidade ela se faz com o trabalho que se executa a partir daquele que vive a periferia, não que vive na periferia, né, mas vive a condição de estar fora, né, desta geografia. E, por isso, a ideia de lugar, então, na nossa geografia, ela se torna extremamente importante. Porque o grande problema não é necessariamente eu saber se eu estou dentro ou do principal bairro da principal cidade do país, do bairro onde vivem as populações mais ricas ou mais enriquecidas, do lugar onde está se executando o poder dos banqueiros, o poder do agronegócio, o poder, seja ele como ele apareça, não é? Na verdade, a ideia não é estar num determinado lugar geometricamente colocado, mas é se colocar no lugar de um processo. Isto é, quem sou eu dentro deste processo? É isso que me coloca, então, na condição de viver ou não a periferia desses processos, não é? Então, sem dúvida nenhuma, nos bairros mais chiques da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou nos bairros mais chiques de Goiânia, nos bairros mais chiques de São Paulo, a periferia existe enquanto um dado da cotidianeidade, não é? E mais do que isso, não é? Quer dizer, o próprio formato da urbanização brasileira, ela não cria de uma forma, como em alguns outros países, a ideia de um subúrbio propriamente dito, né? Uma subcidade, um suburbs, né? Ela cria, na verdade, uma interpolação de relações, como os morros do Rio de Janeiro, as favelas em São Paulo, ou mesmo em Goiânia, ou em cidades planejadas como Brasília. O papel das cidades satélites em Brasília é de fundamental importância, e esta relação entre as cidades satélites e o centro de Brasília mostra concretamente o que é que significa ser periférico no meio desse sistema, não é? Então, a grande questão da ideia de lugar, não é? A ideia de saber onde estou, não é saber onde estou porque eu tenho um GPS na mão. Isso não me mostra o meu estar geográfico, pode me mostrar o meu estar geométrico, que pode me ajudar a entender o estar geográfico, mas não o define, não é? Porque é justamente o conjunto de relações, a superposição dessas relações, a inter-relação dessas relações, é que vão definir o meu papel. Dizer se eu mando ou se eu sou mandado, se eu sobrevivo ou se eu sou, de fato, aquele que tem uma vida tão fugaz, não é? Como você citou aí, não é? Então, nesse sentido, quem sou eu, né? Eu sou o menino de 14 anos que vai levar um tiro porque a polícia invade a minha casa em busca de sei lá o quê e, deixam 70 tiros, 72 tiros. Quem sou eu no meio disso tudo? Porque todos eles, tanto a polícia quanto os traficantes, quanto os meninos, estavam na mesma casa. Mas não eram as mesmas pessoas. E não estavam posicionados da mesma maneira dentro da sua geograficidade. Da mesma maneira, isso ocorre com a ideia de ser infectado ou não pelo vírus do Covid, do coronavírus. Uma coisa é eu ter uma casa com 3, 4 quartos, 5 quartos, 10 quartos, e poder, então, me isolar, ou seja lá o que for. Outra coisa é não ter nada. Já estou terminando. Eu nem comecei ainda, mas está ok, né? Mas, assim, de qualquer maneira, a grande questão é que, para dar o pontapé inicial, né? Quer dizer, o ensino de geografia que nós temos nas periferias, ele é um ensino de geografia que nos mostra uma relação de caráter muito mais geométrico do que geográfico propriamente dito. Porque a relação que ele mostra com o Brasil, com o mundo, é uma relação que passa por cima da cotidianeidade dessas pessoas. E o cotidiano dessas pessoas não consegue se organizar enquanto um discurso da e para a escola,
A escola não usa esse discurso, não usa esse tipo de relação para ajudar os alunos a aprenderem a se localizar de fato. Então, este processo escolar é um processo que se bloqueia em cima de uma alienação profunda e violenta. Não é? Quer dizer, na verdade, se eu juro que eu termino aqui, se eu tenho na escola este papel de tirar as crianças, as novas gerações, de dentro da geografia das suas casas, das suas aldeias, das suas pequenas relações, para que ela assuma e mergulhe e seja disponibilizada a ela os discursos do mundo, as falas do mundo, as relações planetárias, mas esta passagem escalar dentro da geografia, como já nos disse isso Lacoste já há muitos e muitos anos, ela carrega, na verdade, um engano, não é? Ela carrega, na verdade, um problema, né? O problema de fazer a apologia ao Estado Nacional, a ideia de Estado, as relações de poder que estão instituídas e assim por diante. Bom, devolvo para você. Desculpa ter passado o tempo. Não, imagina. Obrigada, professor Douglas Santos. Para quem está chegando agora, primeiro uma bronca, né, que perdeu uma fala maravilhosa do professor Douglas Santos. Nós estamos em curso na nossa live, que tem o tema Ensino de Geografia nas Periferias do Brasil. Estamos aqui com o professor Douglas Santos, que está, eu esqueci de mencionar, né, ele está em Madrid, na Espanha, e que, por conta do fuso lá, a noite já está bastante avançada. Estamos também com os professores Elizabeth Mesquita e Magno Barbosa, a Elizabeth da Secretaria Estadual de Educação de Goiás e o Magno da Rede Municipal de Ensino. Essa live está sendo transmitida no canal da UEGTV, no YouTube, também no site da UEGTV e no canal do Douglas Santos, também no YouTube. Estou vendo o nosso chat aqui bastante agitado, tem participações de pessoas muito queridas, né? O professor Adão, lá da UFG, o professor Ângelo Cavalcante, meu colega de universidade. É muito bom tê-los aqui conosco. Então, vamos lá continuar a nossa conversa. Ainda perseguindo essa ideia do onde estou, né? Onde estamos. Bom, eu queria destacar aqui alguns problemas, desafios, né, da educação no Brasil como um todo, alguns que são estruturais, né, e outros que são conjunturais. Bom, alguns estruturais nós já são repetidos, né, na literatura, na filosofia da educação, na história da educação, na sociologia da educação. Então, nós somos um país que adentra o século XXI com mais de 11 milhões de analfabetos, né, realidade já superada por países vizinhos há mais de um século. Então, o analfabetismo é um desses problemas estruturais da educação no Brasil. O acesso à educação pelas minorias políticas, né, pelos sujeitos periféricos, e mais que isso, a permanência, né, no sistema escolar é um problema também que acompanha a história do Brasil desde a história da escola no Brasil. E problemas conjunturais, né, que eu posso sintetizar, né, como um projeto neoliberal para a educação, que vários autores também têm se debruçado sobre as estratégias, os mecanismos pelos quais esse projeto tem sido implementado, e aqui eu saliento um que eu acompanho e admiro muito a produção dele, a seriedade, que é o professor Luiz Carlos de Freitas. E dentro desse projeto neoliberal para a educação, esse avanço da lógica empresarial neoliberal no campo educacional, existem várias formas com que esse projeto se implanta, né, se instala. Então, desde a proposta da BNCC, o projeto de educação à distância, que nós comentávamos antes da live para o ar, né, Elizabeth? A militarização das escolas, que Goiás está na ponta, a entrega da gestão das escolas às OS, às organizações sociais, enfim, uma série de projetos, as reformas, né, do ensino médio, etc., uma série de mecanismos pelos quais essa lógica empresarial avança no campo educacional.
E aí a pergunta que eu faço para vocês, Elizabeth e Magno, na verdade são duas. Primeiro, né, quais as particularidades dos territórios que vocês atuam, de que forma, né, esses territórios interrogam o trabalho docente de vocês, o trabalho pedagógico, né, de vocês, e como vocês enxergam, né, esse avanço da lógica empresarial nesses territórios, ou seja, que formas essa lógica empresarial assume nesses territórios onde vocês atuam. Né? Então, são duas perguntas, mas que, no fundo delas, é o seguinte, onde vocês estão, né, enquanto profissionais? É basicamente isso. Vamos começar com a Elizabeth? Ok. Olá, boa tarde a todos e a todas. Feliz demais de estar aqui há 22 anos vivendo geografia na educação básica, há 18 no ensino superior. Então, assim, hoje está passando um filme aqui na minha cabeça, de tanta coisa que já aconteceu. E cá nós, em plena pandemia, falando virtualmente com outro país, né, professor? Então, é bom comemorar, né? É bom comemorar. Bom, vamos falar então do meu lugar de fala. Utilizo a categoria lugar com muita tranquilidade, baseada em Tuan. Tem sentimento, tem muito sentimento, meu lugar de fala. É Aparecida de Goiânia, uma cidade conurbada com Goiânia, capital do estado de Goiás, né? E há 22 anos eu sou professora aqui nessa cidade. Quando a gente pensa em periferia, que é Aparecida, primeiro que ela já compõe uma região metropolitana. A periferia, ela já é a própria periferia, né? E por haver uma centralidade na área conurbada, a periferia tem uma localização espacial diferenciada. Já existem bairros que criaram outros subcentros e temos outras periferias. Podemos dizer que é um município de periferias. E aí, para não me ater a essa ideia de periferia amarrada geograficamente, eu tentei dizer eu quero falar para vocês quem são essas escolas que compõem essa periferia, principalmente a partir de 2019, com mudanças de governo estadual e federal. As nossas escolas mudaram, foi um marco extremamente grotesco, é a palavra. Então, o que nós temos hoje nas periferias, pelas periferias de Aparecida de Goiânia? Nós temos escolas estaduais de turnos matutino e vespertino, e o noturno vem sido fechado de uma forma brutal. E cada vez que fecha o noturno, a escola diminui a quantidade de aluno, o EJA vai desaparecendo e vão criando novas configurações espaciais. Nós temos muitas escolas conveniadas com igrejas, não estou dizendo aqui com SESI, SESC, com outras instituições. Essa é a realidade da nossa periferia de Aparecida de Goiânia, escolas conveniadas com outras instituições. Só para deixar claro, elas têm uma mensalidade menor. Ela tem ela aceita o professor da rede pública, o professor vai para lá dar aula, mas ela cobra uma mensalidade. Ela não usa o livro didático, viu, professor Douglas? Ela não usa o livro didático. O livro didático público vai para a escola estadual, né? Nós temos muitas escolas integrais, elas estão aumentando, escolas públicas integrais, muitas militares, as militares aumentaram muito de 2019 para 2020, somos aí um topo aí no país, né, o estado de Goiás, muitas escolas privadas pequenas, com mensalidade baixa, espalhada por toda essa periferia, né, onde algumas pessoas não têm condição de pagar aquele de valor alto, mas pagam de valor
inferior. Então, tem essas escolas privadas de periferia espalhadas pela cidade. Temos o Instituto Federal, né? Muitas escolas municipais também, e temos um quilombo urbano. Temos um quilombo urbano no Jardim Cascata, que também configura essa nossa periferia. Outro fato, pensando nesse meu território de fala, foi o fechar das escolas. Então, de 2019 para 2020, muitas escolas foram fechadas. Pegando aquelas escolas que tinham menos alunos, colocando nas escolas que tinham mais, e sendo assim, éramos 85 e somos hoje 65, dados da Secretaria Estadual de Educação, confirmados ontem, viu? Para fazer essa fala para vocês. Aconteceu também no ano passado a municipalização do ensino fundamental dos anos iniciais. De 1º ao 5º, ainda havia escolas estaduais que tinham o 5º, o 4º ano, algumas até aparecia do 1º ao 5º, do 1º ao 6º, acabaram. Hoje, o Estado, a SEDUC, o meu lugar de fala hoje, como professora da Secretaria Estadual de Educação, começa no 6º ano e termina no ensino médio. Então, aconteceu essa municipalização. Para onde foram esses professores? Então, aconteceu todo um reorganizar disto. Aconteceu também, como havíamos dito, do noturno, deixou os colégios que tinham o turno noturno, fechou então o EJA, o ensino de jovens e adultos, e começou a EAD. Então, muitas escolas já estão experimentando o EAD no ensino médio, para que esses jovens e adultos consigam terminar. A Aparecida tem algo, eu já trabalhei em Goiânia também, e a Aparecida tem algo muito peculiar, que são as escolas bairristas. A diretora mora ali do lado, vai a pé para a escola. A coordenadora, a diretora já foi, a coordenadora da escola, a mãe dela já foi diretora há tantos anos. Tem escolas que parece que são meio que familiares, são todas de uma família, todos da família já passou por elas, né? E isso acontece em muitas escolas aqui, esse bairrismo, esse pertencimento ao espaço público, inclusive com este fechar, integralização, militarização, muitos conflitos, muitos territórios feridos, que é algo que eu percebo muito aqui em Aparecida. E então tá, né, Ana Carolina? Na minha próxima fala, eu tento falar um pouquinho dos professores e da prática pedagógica, mas eu acho que é isso, a minha periferia de Aparecida de Goiânia. Perfeito, Elizabeth, obrigada. Bom, vou só repetir rapidamente a pergunta para o professor Magno, né? Eu perguntei que características, que particularidades os territórios onde você atua, onde estão, né, situadas as escolas que você trabalha, que particularidades você percebe e de que forma elas interrogam o seu trabalho docente, né? Essa foi a primeira parte da pergunta. E a segunda é como você enxerga nesse território esse avanço da lógica empresarial. Obrigada, Magno. Muito obrigado também, Carol. Me escutam aí? Por essa oportunidade de comunicar e dar voz aí a nós professores do ensino básico, que está nesse fronte, né, podemos até utilizar esse termo mesmo de batalha, né, de resistência, evocando uma educação de qualidade frente a esses alunos que realmente fazem a necessidade, fazem o nosso trabalho valer a pena. Bom, qual é essa espacialidade, né, da escola pública em que eu atuo? A minha primeira experiência na rede municipal de Goiânia, ela tem mais ou menos aí uns 7 anos, ainda como um regime de contrato, e eu trabalhei na escola basicamente semi-rural, né? Elas estavam em áreas de chácara, áreas já de transição, de divisa de municípios, e tinha basicamente esse perfil também de alunos que há essa vulnerabilidade social muito grave,
em outras palavras, alunos de territorialidades frágeis, né, em vários sentidos, sentidos econômicos, em sentido de acesso, em sentido de mobilidade, entre outros elementos aí que a gente pode colocar também. Uma coisa importante, na escola que atuo hoje, ela não é uma escola, desse ponto de vista, né, como o professor Douglas apontou, geométrico, de periferia. Ela é o bairro Jardim América, para quem é de Goiânia conhece, é um bairro que parcialmente sofreu alguns processos de gentrificação, de supervalorização imobiliária, em partes, né? Mas que guardou essas rugosidades territoriais, podemos dizer assim, em que permanecem grupos de habitações aí, basicamente de fundos à beira do córrego Cascavel, né, que tem condições ainda muito precárias. E, basicamente, a escola atende esse perfil de alunado. Bom, pensar nesse onde desse aluno, o onde desses professores também, de onde a escola está situada e como que a geografia escolar, a geografia também como um todo, pode trazer luz, pode trazer, como também o professor comentou, sobre essa questão de libertar o indivíduo de certas estruturas. Primeira coisa, esses alunos, eles partem diante de um contexto de extrema violência. A territorialidade da escola periférica, ela perpassa não somente no seu regime físico-espacial, na sua infraestrutura, mas um elemento importante é a própria territorialidade dos corpos desses sujeitos que ali estão. Que corpos são esses? São corpos migrantes, são corpos pobres, são corpos negros, são corpos que são estigmatizados e violentados sistematicamente no cotidiano, seja urbano, familiar, escolar, entre outros níveis também da esfera espacial. Então, está para além do fator localizacional. A periferia, ela se estende, ela se conecta em dimensões múltiplas e subjetivas da vida desses sujeitos alunos. Bom, como que essas dimensões simbólicas impactam nesse dia a dia deles? Como o professor Douglas comentou, essa questão do espaço fixo não consegue responder essa dinâmica, né, das periferias. É basicamente que um corpo, sobre todo esse estigma do corpo pobre, negro, migrante, ele carrega a periferia para onde ele for. A polícia vai olhar ele com outro olhar, as pessoas que oferecem vagas de emprego vão olhar com outro olhar, pessoas transeuntes, enfim, irão encarar ele de outras formas. Então ele carrega no seu corpo uma própria representação da periferia, que isso consubstancia uma violência grave, um constrangimento, afeta seu próprio desenvolvimento de afeição ao lugar da cidade em relação aí a essas tantas violências que ele sofre, a essas tantas rejeições e negações desse corpo, desse sujeito complexo frente à espacialidade de vida da cidade. Então, tem uma frase do Mano Brown, uma música, né, dos Racionais, o Negro Drama, que, cara, é uma música sensacional, que ela sintetiza vários aspectos aí desse tema aí da periferia em relação à cidade. Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, né? Então, esse conjunto, esse plus aí de representações que há no corpo desse sujeito é algo extremamente grave. E nós, como professores, mediar essa situação, permitir que eles compreendam essa situação, esse lugar deles frente a isso, claro, não vai resolver. A polícia não vai parar de matar, mas é o primeiro fator de incompreensão, de problematização e até mesmo de estabelecimento de resiliência. E eu acho que para aí também é um princípio a gente também pensar num processo de empoderamento de coletivos desses sujeitos aí. Então, onde esses sujeitos, alunos, estão? Eles estão sobre uma conjuntura de plena estatização da criminalidade, e principalmente a estatização da criminalidade letal. A polícia
bem sabemos aí, tem, em comparação a outros países do mundo, tem um nível superior, considerado das polícias que mais matam e também das que mais morrem, devido a toda essa circunstância. Essa subjugação dos corpos desses migrantes, desses alunos negros e pobres, estão também num lugar que tem uma discussão de um autor africano, Akili Mbembe, que ele escreveu também um livro que eu tenho acompanhado um pouco aí para resolução da minha pesquisa, que é o Necropolítica. Onde esse aluno está? Exatamente num lugar em que subjuga a vida dele por traços relacionados ao racismo estrutural, à estigmatização do pobre, né? A superexploração desses sujeitos aí, da sua força de trabalho e da sua manutenção de pobreza como um instrumento de poder. Entre outros elementos, subjuga ele ao poder, não o poder de produzir nele potencialidade de vida, potência de vida, mas ao contrário, de produzir nesses sujeitos poder de morte. Tenho realizado pesquisa de doutoramento aí, estou em estágio final. Durante algumas entrevistas com alguns professores que eu fiz na cidade de Goiânia, percebeu uma coisa assim drástica. Teve professores que me relatou que já perderam mais de 30 alunos na única escola de atuação dele. 30 alunos, ou seja, basicamente uma sala lotada, uma sala cheia. Outros professores 12, outros 6, outros 1, outros 2, enfim. Esse indício da necropolítica, ela é evidenciada em diversas camadas espaciais da cidade, seja em nível centralizado, em bairros, até mesmo, bairros centrais não tem escola, como a professora Elizabeth acabou de adiantar, o fechamento de escolas é um processo concreto, é instaurado, tanto na municipalidade quanto nas redes também estaduais, se a gente também nos ficar atento, as próprias unidades, a esfera federal também poderá sofrer com esse processo. Então, vamos lá. A cidade, nessa conjugação centro-periferia, ela se dá de modo complexo, os sujeitos alunos necessitam compreender essa complexidade até como uma estratégia de se posicionar frente a esses fenômenos. E tem uma coisa interessante, exatamente a violência policial, que tem basicamente sido uma das grandes pedras no sapato aí, na prática do professor aí de escolas públicas, principalmente de alunos de EJA. Vários alunos relatam situações de que sofrem sistematicamente abusos durante o percurso casa-escola ou percurso trabalho-escola. Então, há um entendimento que a força, né, o poder de manutenção da segurança pública que deveria ser aplicado, né, exatamente para o desenvolver da vida, ele é exatamente ao contrário. Ele é colocado, então, num sentido de subjugar a morte, subjugar a humilhação em uma síntese de outras desgraças aí que, infelizmente, acomete a vida dessas pessoas. Então, para finalizar aqui, eu vi uma entrevista de um professor, de um juiz penal de direito, esse é o Valois, né, ele atua no estado do Amazonas, e ele fala sobre uma coisa interessante. A espacialidade desses sujeitos periféricos, elas têm a sua representatividade na periferia, nas áreas pobres urbanas, nos presídios também. Ele fala uma situação, basicamente, daquela rebelião que teve em Manaus, e que culminou aí dezenas de mortos, que veiculado midiaticamente como mortes dos próprios detentos na disputa entre as facções. Um elemento que se constatou é exatamente que não foi. Ele, como juiz, teve acesso a dados privilegiados, ele constatou que exatamente foi execuções policiais mesmo. Esse mesmo impacto na segurança pública, que tem deflagrado uma sistemática de violência na cidade, em decorrência do crime organizado, a disputas diárias de comércio, né, de drogas, entre outras coisas, tem também
revertido um impacto direto na espacialidade escolar. Então, entender esses fenômenos, aplicar ele, olha, você está nesta conjuntura, você está sendo alvo a partir de opções e estruturas políticas. Eu acho que já é um profícuo início para a gente entender e desenrolar esse debate aí adiante. Obrigado, Carol. Obrigada, professor Magno. Bom, estão chovendo questões, infelizmente a gente não vai conseguir transmitir todas para vocês, a gente já está indo para 1 hora de live, né, e a ideia é a gente chegar até às 5h30, no Brasil, né, que já são 9h30, serão 9h30 aí, né, Douglas? 10h30. 10h30. Para não se estender muito, até por conta do fuso, né? A minha proposta é a seguinte, eu vou fazer 2 questões, que a gente recebeu aqui no chat do canal do Douglas, e o Leandro me repassou, e eu proponho a gente inverter a sequência. Então, eu começo, inverter assim, né, parte da sequência, eu começo com a Elizabeth, depois Magno, e no final o Douglas, se ele puder, né, se sentir confortável, faz uma radiografia, né, das falas, ou destaca pontos que nos esclarecem algumas tendências, né, e alguns campos de enfrentamento que a gente tem dentro dessa temática. Pode ser? Claro, se eu puder, sem dúvida. Então, bom, eu vou trazer aqui a questão do professor Biratã Francisco de Oliveira. Bira é professor da Universidade Federal de Tocantins, em Tocantinópolis. Grande abraço, Bira, a todo mundo lá. É um território repleto é um território indígena, né? E o Bira é sempre muito sensível a essas questões que a gente está discutindo aqui. O Bira diz o seguinte: Miguel Arroyo diz que uma outra pedagogia é necessária para dar conta dos sujeitos da periferia, subalternizados que chegam na escola, como o professor Magno ressaltou bem na sua fala. Aí o Bira pergunta, uma outra geografia seria necessária nesse contexto? Então, Elizabeth, eu preciso que você seja bastante breve, né, de em média 3 minutos, 3 a 5 minutos para a resposta. Fique à vontade. Ok. Se precisamos, então, de uma outra geografia para entender esse contexto da periferia. Penso que não, que nós já temos estudos incríveis sobre a periferia, pesquisadores incríveis sobre a periferia. A periferia não está sendo mais pesquisada por outros. Nós, da periferia, estamos produzindo pesquisa sobre o nosso lugar de fala. Eu sou exemplo, o professor Jean Exídio está aí online, é um exemplo, né? Então, já existem pessoas falando da própria periferia. Nesse sentido, eu vejo pontos extremamente positivos da gente conseguir fazer algo mais humano, com o ensino da geografia na periferia. Super possível. E eu acredito, eu sou bem Paulo Freireana, é olhar a particularidade, a singularidade, é partir do local, do eu, do sujeito. BNCC está aí, né? Tem uma unidade temática específica, o sujeito e seu lugar no espaço, os livros didáticos modificando, um documento curricular para a gente seguir no Estado, que vem pedir esse para olhar para o eu e para o sujeito, né? Então, eu vejo que o que temos é super possível, que é possível. Quem ainda não conseguiu, vamos rever as práticas. Temos problemas estruturais, sou professora, não tenho uma visão otimista nenhuma de acreditar um trabalho de excelência, mas é possível, não precisamos de uma nova geografia, talvez pós-pandemia. Mas até agora não. É isso. Obrigada, Elizabeth. As pessoas, não sei se vocês estão acompanhando o chat aqui, mas tem muita gente elogiando, parabenizando vocês pela fala,
Excelente fala, Magno, parabéns. O Luiz Neto diz, nos últimos 2 anos presenciei 2 fechamentos de escolas em um só bairro de Goiânia. Bom, então vamos seguir aqui na nossa conversa. Agora eu trago uma pergunta para o Magno, que foi elaborada pelo Mário Simão. Ele diz o seguinte, pensando na dimensão simbólica, existem novas centralidades na periferia, como, por exemplo, o cotidiano da rua cheia de encontros, práticas socioculturais que produzem significado na vida. Então, ele pergunta, como a geografia que se ensina pode potencializar essas novas centralidades? E aí eu direcionei essa pergunta para o Magno, porque eu acho que era essa a continuidade da fala dele, né? Ele começou fazendo esse panorama, foi na necropolítica, né? Como é uma política da morte, como a morte ela é colocada como um instrumento de gestão, né, territorial, e que esse tipo de gestão, esse tipo de política torna, né, oculta os processos potentes, né, de vida. Então, o Mário Simão pergunta nesse sentido, né, como a geografia que se ensina pode centralizar pode potencializar essas novas centralidades. E aí, Magda, não sei se você quiser, uma vez nós encontramos, não me lembro mais onde, você me disse de um projeto super interessante que você fazia, né? Se você quiser ir por aí, se não, fique à vontade. Eu vou responder essa pergunta com um pequeno relato. Acho que uma ou 2 semanas antes do isolamento em relação à pandemia, um aluno chegou até mim e falou, olha, professor, ontem, voltando para casa, a polícia me parou e só para mandar eu cuspir o pirulito. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou que olhou para mim e falou que olhei para a polícia com cara de deboche chupando um pirulito e não podia e tinha que cuspir. E aí ele fez todo esse procedimento, toda essa humilhação, enfim, e tal, foi embora. Eu repito e bato na mesma tecla. Não há nas cidades, né? Eu vou falar da perspectiva profissional que eu tive, que no interior de Goiás, Jataí e Goiânia. Nas 2 realidades espaciais, nessas 2 cidades, o mesmo fenômeno. Não é admitido pessoas no espaço público urbano. A polícia manda embora, oprime. Então, enquanto não houver um entendimento coletivo, e aí a gente pensar nesse entendimento coletivo como uma manifestação de poder. Um poder que as pessoas em reivindicar esse espaço público como uma possibilidade de uma nova conformação de cotidiano no bairro, na cidade, enfim. Senão não pode. A cidade, o espaço urbano, ele é destinado ao espaço do medo. É o espaço em que os corpos andam arqueados. As mulheres com as bolsas aqui embaixo do braço, os homens andando rápido, enfim, não há um espaço de vivência, um espaço de sociabilidade. E aí a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo bem de escala nacional, que repercutiu bastante, que foi a garotada em Paraisópolis, com os baile funks, né? Em que a repressão foi dura, vários garotos, meninas, morreram pisoteadas, enfim. Isso mostra claramente que não é de interesse o pobre, o negro, o migrante, entre outras camadas excluídas, sorrir, se divertir. Parece que é um imperativo da dor, um imperativo do sofrimento enquanto instrumento de gestão do espaço público. Não pode se divertir, não pode ser feliz. Esse é um elemento central. Então, observando um pouco essa questão, tem 2 anos eu desenvolvo um projeto junto aos meus alunos que se chama EAJA e o Direito à Cidade. E que o objetivo desse projeto é muito simples. Proporcionar a eles experiências em diversas localidades urbanas do bairro e numa referência também central, oferecendo a eles um suporte, entendimento, mediação em relação a processos geográficos, históricos, sociológicos, antropológicos, existentes ali nessas espacialidades. E no desenvolvimento, já tem 2 anos, eu senti o quê?
ele reduziu eu tenho pouco tempo para poder fazer uma afirmação dessa natureza, mas nessa escala temporal, ele reduziu, de um certo modo significativo, o próprio processo de evasão escolar. No ano anterior que eu havia entrado na escola, havia muito no número de evasão. Após esse projeto, de um ano para o outro, a evasão diminuiu, no outro ano, após o projeto, diminuiu mais ainda. Ou seja, há um entendimento que, quando se estabelece, proporciona condições para esse sujeito colocar sua raiz, né? Há um entendimento aí que esses sujeitos não podem se enraizar, eles têm que estar suspensos a todo momento, eles têm que estar flutuando, porque parece que estar suspenso, estar flutuando o tempo todo, é mais fácil gerir a própria vida deles desse modo, né? Então, não se pode deixar esses sujeitos enraizar, né, no seu entendimento espacial, no seu entendimento das práticas e de apropriação dos espaços públicos. Então, esse projeto ele vem basicamente no entendimento de oferecer o quê? Uma resistência frente a esse modelo de gestão militarizada, a esse modelo também urbano que tem se instaurado aí nas grandes cidades do Brasil. Então, a direito de cidade como uma forma de agregar poder de pertencimento a esses indivíduos, a esses sujeitos aí. Excelente, Magno. O Wellington Barbosa está aqui comentando. Magno, parabéns, estou lendo o livro Direito Penal da Guerra às Drogas, do Valois, não sei como se pronuncia. Leitura obrigatória. Bom, um abraço para todo mundo que está nos assistindo, para Denise Souza, Fran Costa, minhas amigas, Denise, ambas professoras, Denise, professora de matemática, a Fran, educadora física. Obrigada por nos prestigiar. Bom, eu recebi uma bronca aqui do pessoal do canal Douglas Santos, né, que a gente precisa estender um pouco mais das 5h30, então a gente vai obedecer, eu fui reprimida. A ideia é não cansar ninguém, mas eu acho que o debate está tão legal, né? Enfim. Bom, eu vou passar a palavra para o professor Douglas, e aí eu vou permitir, né, até pela experiência, pelo know-how, que ele fale um pouquinho mais, né, e também porque ficou por último, né? E acho que tem muita coisa que vocês pontuaram, excelentes, minha agenda aqui de anotações está lotada, a Elizabeth trouxe essa relação entre a periferia, a conformação da periferia em Aparecida, trouxe vários processos que estão acontecendo lá que retratam bem, né, essa desmoralização da escola pública, o sucateamento, né, e ao mesmo tempo as resistências, né, então ela trouxe o fechamento de escolas, as escolas bairristas, o quilombo urbano, né, como resistência, a municipalização do ensino, que é, sim, uma realidade que é padrão, né, pelo menos em Goiás, onde eu tenho acompanhado, a EAD, e o Magno tomou um outro caminho não menos interessante, né, de trabalhar a partir do conceito de necropolítica, como a violência se instaura nesses corpos, né, formando corpos segregados, estigmatizados, exterminados, né, por violências distintas, né, física, simbólica, sistêmica, e no debate ele trouxe outras questões também muito interessantes que me remeteram, né, a algumas leituras que eu venho fazendo. Quando o Magno trouxe o exemplo desse garoto, né, que chupava o pirulito e olhava para o policial de forma irônica, né, talvez ele olhasse, sim, de forma irônica, porque a ironia e o humor, né, e o sarcasmo, eles são, né, acionados por esses povos silenciados, né, por esses sujeitos que são silenciados nos diferentes territórios. Então, muitos deles recorrem à ironia, ao sarcasmo como tática de resistência, né, a essas opressões absurdamente inexplicáveis, né. E aí dá para ver, por exemplo, nas letras do rap, né, do hip hop, como a ironia e o sarcasmo, eles estão sempre presentes, né.
Mas, óbvio, isso não justifica nenhum tipo de opressão, pelo contrário, né? É uma resistência, é um grito, né, de socorro desses sujeitos, né, desenraizados. Bom, então, professor Douglas, passei por essas falas, né? Eu sei que eu não te vi anotando, mas eu sei que a sua memória é cirúrgica e com certeza você captou muita coisa, tem uma radiografia dessas nossas falas. Fique à vontade, agora são 17h20, nós vamos te dar 15 minutos e quando atingir os 15, eu sinalizo. Ok, muito bem. Bom, eu queria primeiro fazer voltar à questão da periferia e quem pertence à periferia, né? Acho que no Brasil a periferia ela pertence àquele que sofre a violência e àquele que é o executor da violência. Ambos pertencem à periferia. É engraçado e é interessante, se é que isso tem graça alguma, mas uma parte considerável dos policiais vivem nas periferias das cidades e pertencem à periferia. Da mesma maneira como nós temos na nossa história o papel dos poceiros como os primeiros, digamos assim, que são os primeiros a enfrentar as sociedades indígenas e depois de matá-los são mortos pelos grileiros e pelos latifundiários de todos os tipos, não é? De alguma maneira, a grande questão que nós estamos ou precisamos discutir para além dessas, digamos assim, do formato como a exclusão aparece, não é? É a estrutura de sociedade que a cria, não é? Quer dizer, de alguma maneira, a ideia de ser um policial, a ideia de ser um matador de aluguel, não é? Ou então de estarmos com essas empresas, como hoje no podcast que foi colocado hoje aí, e que há uma denúncia por parte das pessoas que eu entrevistei de que empresas de segurança são contratadas para assassinar índios, ou então que empresas de pessoas que jogam venenos na plantação, antes de jogar na plantação, jogam em cima das aldeias, não é? Então, esse tipo de violência, esse tipo de questão, ela não é um dado exclusivamente deste ou daquele grupo, né? Mas é um dado da relação, e é isso que nós precisamos compreender, de alguma maneira, o papel de cada um desses sujeitos, né? Esse indivíduo que, com uma farda e um revólver, ele manda o garoto tirar o pirulito, mas a hora que ele fica sem a farda e sem o revólver, existe uma possibilidade muito grande de ele ser morto na primeira esquina. Então, assim, este conjunto de relações que colocam ambos os membros dessa tragédia, né, no meio dessa condição, numa cidade como no caso de Goiânia, como no caso de Aparecida de Goiânia, ou como no caso de São Paulo e as periferias de São Paulo, e no Rio de Janeiro e tantas outras, Porto Alegre, tantas outras, não é? Assim como essas periferias estão colocadas, digamos assim, na minha experiência, né, de trabalho, o que eu vi no Amapá, o que eu vi mesmo no Rio de Janeiro, ou então no interior do estado de São Paulo, ou trabalhando na cidade de São Paulo, e na região metropolitana, não é? Isso interessa muito no sentido de que ambos ou todos os elementos que compõem esse processo de violência, ele apaga, não é, o seu mandante, de alguma maneira, não é? E que não é um mandante necessariamente pessoal. Eu não estou falando necessariamente do Jair Bolsonaro, até porque pouco me interessa essa figura caricata, né, que é o presidente do Brasil. Não estou falando disso, eu estou dizendo que, de alguma maneira, esta violência ela está contida na própria construção cultural brasileira. A questão do racismo no Brasil ela é uma questão da própria periferia. A periferia
constitui os seus grupos de eliminação das pessoas, de eliminação de mulheres, de eliminação de negros ou de homossexuais, ou seja lá que tipo de preconceito que está contido aí. Também faz parte da periferia os próprios pastores das igrejas pentecostais que estimulam, de alguma maneira, esse volume de violência, não é? Em nome da condenação do pecado, ou seja lá de que raio que passa pela cabeça de tantos, não é? Sem dúvida nenhuma, de alguma maneira, o cristianismo é uma fonte inesgotável de violência no mundo inteiro, não é? Agora, o grande nó, então, quando nós estamos pensando se existe uma geografia a ser ensinada para essas escolas, para essas crianças, para esses jovens, não é? Quando o Magno fala do projeto que ele levou, acho que, de alguma maneira, está contida aí uma ideia de geografia. E esta é uma geografia que tem que ser ensinada, sem dúvida nenhuma, não é? Porque a escola não pode se reduzir a ensinar língua portuguesa e matemática. A escola não pode se reduzir a uma questão pedagógica. Eu não diria que nós precisamos, acho que não vou parafrasear o Arroyo aqui, mas, assim, de alguma maneira, eu acho que a questão da escola é para além de uma questão pedagógica, é uma questão epistemológica, porque nós precisamos entender como é que o nosso aluno, no universo dele, com a cultura que ele possui, com os valores que ele possui, ele dialoga com os saberes do mundo que estão nos livros didáticos ou não, que está na fala do professor ou não, que está no conjunto de relações dessa instituição que, em alguns lugares, ela está aparentemente falida, mas ela sobrevive, chamada escola. Então, nesse sentido, ensinar geografia envolve necessariamente um entendimento extremamente complexo, que é qual é e como nós podemos transformar esses saberes, como eu acho que o Magno fez magistralmente, não é? Transformar esses saberes no saber da escola. Porque esse saber da escola, do formalismo da escola, e para além do formalismo, cujo objetivo, na verdade, é transformar essas experiências em discursos, na capacidade analítica, no entendimento das possibilidades, das ferramentas que me permite olhar o mundo e falar dele, que me permite olhar o mundo e falar da minha própria pessoa dentro do mundo, de onde é que eu me encontro, não é? Nesse processo. Então, acho que a resposta da Elizabeth com relação a se existe uma geografia para a escola, se precisamos construir outra, acho que ela tem razão. No Brasil existe um acúmulo de discussão sobre essas questões que é imenso. O grande problema não é esse. O grande problema é como é que eu faço deste acúmulo a serviço da escola. É essa que é a questão. Porque a escola ela não ensina geografia para formar geógrafos. Ela ensina geografia para que as pessoas se apropriem de uma estrutura lógica que lhes permita viver o mundo. Essa que é a questão. Nós não estamos formando geógrafos com meninos de 10, 11, 15, 18 anos. Não é essa a questão. A questão é essa experiência com o discurso geográfico que nos permite, então, nos apropriarmos dos fundamentos lógicos desse discurso. Então, nesse sentido, acho que essa é a grande dificuldade. Nós não temos no Brasil, eu diria que não só no Brasil, não é? Quer dizer, se eu for pensar no ensino da geografia na Espanha, acho que os problemas são basicamente os mesmos, ou talvez até piores, né? Porque esta reflexão não existe, essa que é a questão. Não é? Agora, nós não temos no Brasil o professor que é capaz de transformar a fala do aluno, a fala do funk, a fala do rap, a fala, seja lá do que for, qualquer fala que seja, não é que nós não temos, claro que temos um ou outro, mas nós não temos como sistema, não é? Transformar isso em ensino de geografia, isto é, desvendar a dimensão topológica que está colocado nesse conjunto de expressões da cultura, nesse conjunto de relações no qual estão colocadas as pessoas. Da mesma maneira que quando eu estive no Amapá e vi isso de uma forma brutal,
uma escola que tinha sido, inclusive, premiada pela Unesco, que é a Escola Bosque, e que, bom, lá estavam os professores de biologia que foram para dar aula nessa escola, quando tinha professor de biologia, porque isso fica no arquipélago do Bairique, muito longe, só tem a possibilidade de acessar aquilo de barco, não tem como ir nem de automóvel. Mas, assim, este professor de biologia olha para a floresta amazônica que está aí do lado dele, mas ele não reconhece ali um material para dar uma aula, até porque o que ele sabe de biologia não lhe permite isso. O que ele sabe de história não tem nada a ver com as populações ribeirinhas. O que o outro sabe de geografia em nada tem a ver com o funcionamento de um arquipélago fluvial e do Oceano Atlântico. Em resumo, o que nós sabemos e o que os nossos professores não sabem, tem uma dificuldade imensa de traduzir a cotidianidade enquanto um discurso a serviço do letramento, a serviço do desenvolvimento da própria escola básica. E isto, digamos assim, não é uma coisa da conjuntura, isto é uma coisa da estrutura da formação histórica brasileira e de onde e por que é que a nossa escola chegou e se desenvolveu até aí, não é? Quer dizer, o que aconteceu, principalmente a partir da ditadura militar, o buraco imenso que a ditadura fez com a questão da formação dos professores, a formação aligerada dos professores nas licenciaturas curtas, o que aconteceu com os livros didáticos, e tudo isso que é uma outra história, que os meus 15 minutos aqui não servem para coisa alguma. Mas, assim, de alguma maneira, acho que nós precisamos imaginar, então, este exercício. Talvez, pensando agora num outro grande, digamos assim, guru da nossa discussão sobre ensino, que é o Vygotsky, não? E pensar justamente que esses nossos alunos possuem, enquanto cultura, enquanto cosmologia, enquanto o sofrimento do cotidiano, um sofrimento que ele não é visto pelo lado de fora, ele é visto pelo lado de dentro. E é isto que entra dentro da sala de aula como saber prévio para poder entender o significado dos conteúdos. É neste confronto que se coloca a dimensão discursiva e a ordem epistemológica que cada um dos campos do conhecimento possui e que, necessariamente, esses alunos precisam ser expostos. Esses alunos precisam saber química, física, biologia, mas não sabem dançar, precisam saber fazer teatro, não saber cantar. Porque tudo isso é a cultura que nos identifica e com a qual nós nos relacionamos. Então, é nesse sentido, então, que me parece que o ensino da geografia nas periferias, ele necessita ser repensado, não só nas periferias, ele precisa ser repensado enquanto ensino de geografia, mas ele precisa ser repensado, mas ele não pode ser repensado como um passe de mágica, e nem como uma base curricular, e nem como uma reforma curricular. Ele tem que ser pensado enquanto uma discussão entre professores, enquanto diálogos como esse que nós estamos fazendo aqui, enquanto um processo contínuo, infindável, né, de relações sociais que nos permita reconhecer, então, que dentro desse professor, que também muitos deles, como eu e como vocês, pertencemos e viemos das periferias do Brasil, ok? Quer dizer, como é que nós chegamos à construção, a essa construção discursiva? Que processo é esse que nos leva a isso? Não é? E em que medida ter o domínio desses saberes, estou terminando, em que medida ter o domínio desses saberes nos permite, então, de alguma forma, subverter as ordens de poder, como o Magno levantou, reivindicar o poder, discutir a escola, eu já falei isso num vídeo, sei lá quantas vezes, discutir a escola como ato da política, isto é, como lugar onde se disputa poder, o poder da rua, o poder da quadra, o poder da cidade, o poder do saber, não é? O poder da relação com as pessoas, o poder desta condição onde pais, onde alunos, onde, bom, tantos de nós, não é? Então, acho que uma das questões fundamentais dessa discussão do ensino da geografia nas periferias é mudar a ideia de que o ensino da geografia se resume
a discutir os países do mundo, mas nós não podemos perder a ideia de que ensinar geografia implica em discutir os países do mundo. Mas nós precisamos saber que os países do mundo, e saber os países do mundo e a forma como essas pessoas vivem, precisa nos ajudar a compreender a forma como nós mesmos vivemos, o como é este viver, não é? E como que as pessoas se organizam, o como elas lutam e como elas constroem as suas revoluções, o como elas subvertem. Não é? Porque isto é a necessidade de subverter a ordem. A ordem do quê? A ordem que me permite, ou que permite ao policial entender que naquela escola também tem os filhos dele. Viu? E assim, e que ele também saiu de lá. E que aquelas pessoas que ele está reprimindo são somente ele sem farda. É só isso. Não é? E que é nesse sentido, então, que nos juntamos, enquanto camponeses, enquanto trabalhadores, não como negros, mulheres, soldados, ou seja lá o que for, mas enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que pertencem a uma sociedade, para construir um projeto de sociedade. Porque é disso que nós estamos falando de um projeto de sociedade. Não é? Então, nós não estamos aqui para dizer que um é mais prejudicado do que o outro. O que nós estamos dizendo é que a sociedade que nós construímos, ela é umbilicalmente violenta. E esta violência está a serviço do agronegócio, do capital financeiro, dos grandes proprietários de terra, dos madeireiros. Não está a serviço daquele policial que com um apito e um revólver mata um garoto no meio. Não está a serviço dele. Porque ele também faz parte desse jogo de violência, como todos os outros, como todos os jagunços que já existiram no Brasil, como todos aqueles que, de alguma maneira, são colocados do lado de fora desta relação para garantir que essa maldita relação se estabeleça e se reproduza. Não é? Então, acho que essa discussão ela é a discussão central. E não serve só para geografia, serve para ensinar matemática, português, literatura. Bom, ela é a escola, no final das contas. É o lugar da escola. Não? Chega. Ótimo. Já quase estou virando aqui candidato a alguma coisa, e eu juro para vocês que eu não vou me candidatar a nada. Ótimo, obrigada, professor Douglas Santos. Eu acho que é isso mesmo, que a gente discutiu aqui, atravessa os cursos de formação de professores, das diferentes áreas, campos do conhecimento. Eu, como formadora de professora, aprendi muito com o que vocês trouxeram aqui. Óbvio que o ideal seria que todos os professores, né, tivessem essa sensibilidade para pesquisa, essa sensibilidade de enxergar a própria prática como um campo epistemológico, né, como um locus de produção também do conhecimento. E o Douglas, né, que ouvi-lo é sempre muito bom, tem uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, bastante articulada de trazer todas essas questões. Infelizmente, nós não podemos estender mais. Eu recebi uma bronquinha aqui da produção da UEG-TV, porque eles a UEG-TV vai sediar outra live agora, em seguida, para a gente caminhar para o fechamento. Antes de despedir de vocês, eu quero só voltar a agradecer, né, todas as entidades que colaboraram com a produção dessa live, né, a UEG-TV, o canal da UEG-TV, os cursos de Geografia da UEG, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Goiânia, ao grupo Polissínteses, ao LEAT, da Geografia da UEG Iporá, e todos que nos assistiram em várias partes do Brasil e do mundo, agradeço imensamente e conto com vocês amanhã. Amanhã nós teremos o segundo momento, né, desse evento em comemoração ao mês do geógrafo, onde teremos novamente o professor Douglas Santos, mas amanhã dialogando com outros 2 professores da educação básica, a Jamile Passos, que é uma professora de uma escola privada, e o Ronivon de Carvalho, que é professor da Secretaria de Educação do Estado de Goiás e atua no município de Itapuranga. Amanhã a gente vai discutir
não o ensino de geografia na periferia, mas a periferia no ensino de geografia, né, como a periferia aparece no livro didático, nos documentos oficiais do currículo, na BNCC, né, e que ferramentas teórico-conceituais, análises, né, categorias de análises, o geógrafo dispõe, né, para fazer uma abordagem mais próxima do que a gente discutiu hoje, né, uma abordagem crítica, uma abordagem que tire do ocultamento esses processos que a gente abordou hoje. Então, amanhã, às 16 horas, aqui no mesmo canal da UEGTV e também no canal do Douglas Santos e no site da UEGTV. A ideia era hoje encerrar com um poema de uma estudante secundarista, Samara Coelho da Silva. A Samara tem 15 anos, é natural de São Bernardo do Campo, estudou em Natividade, Tocantins, inclusive foi a professora Denise, professora de matemática numa escola pública em Natividade, quem me indicou. Só que, infelizmente, a gente teve alguns problemas de conexão da Samara, mas nós vamos organizar para amanhã ela abrir a nossa live com os seus poemas, que são muito potentes. Hoje ela está, né, no ensino médio integrado, curso técnico integrado ao ensino médio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins, no campus de Palmas. Amanhã, além desses convidados ilustres, e aí eu conto com a participação também da Elizabeth, do Magno, né, nós teremos a participação da Samara. Vamos ficar por aqui. Muito obrigada, professores, Elizabeth, Magno e Douglas, aprendi muito com vocês, e amanhã a gente dá seguimento ao nosso debate, tá bom? Tchau, tchau, boa noite a todos, boa tarde.